Paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, aonde o Senhor nos recebe para adorar. Gostaria de pedir aos irmãos, neste momento, que nós possamos curvar as nossas cabeças, nós possamos falar um pouquinho com Deus. Eu sei que ao chegar aqui você já falou com Deus, mas vamos falar juntos com Deus, em uma só voz, buscando ao Senhor, para que Ele receba o nosso culto em adoração, em honra, em glórias a Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Deus bendito, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, Senhor, nós estamos aqui neste momento, ó Deus, para bendizer o Teu santo nome, ó Pai, para entoar ao Senhor louvores que glorificam o Teu santo nome, Pai, ó Deus, para apresentar ao Senhor o nosso culto em honra, em glórias, em adoração ao Senhor, ó Pai, somente ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor nesta noite. Que o Senhor possa receber cada irmão, cada irmã que está, Senhor, entrando na Tua presença neste momento, em oração, ó Pai, em gratidão pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pela proteção que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai, pelas bênçãos que nós temos alcançado do Senhor, ó Pai, e a maior delas, ó Pai, a salvação das nossas almas. Pai, o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, Teu Filho, ó Pai. Ó Deus, que esta noite seja uma noite de bênção, uma noite de derramamento do Teu Espírito sobre nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, nos alegrar como igreja na Tua presença. Sabemos que na Tua presença, Senhor, só há alegria, paz, gozo, refrigério para a alma, Senhor. Confiando, Senhor, nisso, nós pedimos que o Senhor venha nos agraciar com a Tua presença. Ó Pai, mas nós queremos também apresentar ao Senhor alguns irmãos enfermos que necessitam do Senhor, do toque do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha nesta noite, ó Deus, visitar, Senhor, a irmã Cidinha, que tem passado por alguns momentos de enfermidade. Ó Pai, que o Senhor venha trazer cura para o corpo dela, Senhor. Também a irmã Cíntia, ó Pai, que tem necessitado do Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia dela, ajuda ela segundo a Tua bondade. Estende as Tuas mãos santas sobre ela, Senhor, trazendo cura sobre o seu corpo. Ó Pai, os irmãos que também têm passado por este momento de enfermidade, a dona Nini também, Senhor, que o Senhor possa visitá-la neste momento, que o Senhor possa trazer cura para a vida dela, ó Pai, para o corpo dela. Estende, Senhor, as Tuas mãos poderosas sobre todos os enfermos que aqui estão nesta noite, e eles possam ser alcançados pelo Senhor nesta noite, ó Pai. Ó Pai, se porventura entrar alguém aqui nesta noite que ainda não teve um encontro com o Senhor, ó Pai, que esta noite seja uma noite de salvação, uma noite de renovo, uma noite de novas esperanças, ó Pai, para aqueles que estão desesperançados, ó Pai. Ó Deus, que a Tua palavra venha com poder no nosso meio nesta noite, a trazer sobre nós, Senhor, o refrigério da alma, Senhor, a alegria para o coração. Ó Pai, que este culto seja marcante, que este culto seja, Senhor, uma alegria também para nossas almas, porque sabemos que não há outro lugar que nós possamos ser aquecidos por amor, só na Tua presença, só diante do Senhor, ó Pai. Só através da Tua presença, do Teu Espírito em nós, ó Pai. Ó Deus, que essa noite não seja diferente, ó Pai, mas que nós possamos sentir o Senhor aqui conosco, recebendo o culto ao Senhor, recebendo, Senhor, a nossa oferta ao Senhor, o nosso culto ao Senhor, ó Pai. Pai, que cada alma que está a caminho deste lugar, o Senhor possa guardar e proteger, Senhor, que seja uma noite marcante na vida de cada um dos meus irmãos. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos, no nome precioso de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Graças a Deus, irmãos. Convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus. Efésios, livro de Paulo aos Efésios, capítulo 2.
nós vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, a palavra de Deus, a palavra poderosa de Deus, para os nossos corações. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Graças a Deus por essa leitura. Neste momento nós vamos adorar a Deus. Nós vamos, irmãos, entrar na presença de Deus em louvor. Abramos o nosso coração e cantemos louvores ao Senhor. Não deixe os irmãos cantarem sozinhos. Nós temos que cantar juntos, em louvor a Ele, em gratidão a Ele, pelas muitas bênçãos que Deus tem realizado em nossas vidas. Pela graça nós somos salvos. Louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Santo,
Pois todo és Deus.
A Cristo Senhor.
eternamente. Glórias ao nome dele. Vamos chamar as nossas lindas crianças para estarem vindo à frente, para nós podermos orar por elas irem para as suas salas, aprender a palavra de Deus, a boa palavra de Deus. Grande é o Senhor. Chega mais. Vamos orar então, irmãos? Vamos estender as mãos para cá. Vamos abençoar os nossos pequenos. Louvado seja o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Senhor, nós te agradecemos por cada criança que está aqui na frente. Pai, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre elas, que elas possam crescer nos teus santos caminhos, que eles possam aprender a tua palavra, que eles possam crescer em graça, em conhecimento, ó Pai, e viver todos os dias das suas vidas na tua presença, ó Pai. Abençoa a tia Vânia, que está lá ensinando eles, dê sabedoria e inteligência, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na vida dessas crianças. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, elas estarão indo para as suas salas e nós continuaremos adorando ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. O Clésio está conosco, prazer, irmão Clésio. Deus abençoe. Me fala o nome da sua esposa, não vou esquecer mais. A Paula, graças a Deus, a irmã Paula, né? Também a filha da nossa irmã Elenir. Prazer ter a irmã sempre conosco. O irmão Crispim está conosco. É muito bom nós estarmos. A irmã Alice está conosco também. Graças a Deus. São muito bem-vindos, viu, meus irmãos? Dá um sorrisinho aí, mostra o seu sorriso lindo para os nossos irmãos. Uma boa noite. Paula, Deus abençoe, viu, minha irmã? Está em casa, louvado seja Deus. Grande é o Senhor para receber a nossa adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nesse momento nós vamos também servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a boa manutenção da casa do Senhor. Nós sabemos que nós somos poucos, mas se nós cada um fizermos um pouquinho, nós teremos o suficiente para manter a casa do Senhor andando e caminhando para a glória de Deus. Nós podemos fazer isso de forma física ou de forma eletrônica. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Enquanto isso, nossos irmãos estarão louvando, mas nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças. Nós precisamos que Deus haja em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos de força para trabalhar, de inteligência para trabalhar, de saúde. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer todas essas coisas. Vamos orar. Se você está desempregado, é hora de colocar diante do Senhor. Se você conhece alguém que está desempregado, é hora de colocar diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno, Deus poderoso, Deus santo, Deus de amor, bondade e misericórdia. Senhor, na Tua presença nós nos alegramos. Senhor, na Tua presença nós queremos agradecer por tudo que tem feito por nós. Pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela condição de vida que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Por não ter deixado faltar, Senhor, o necessário para a nossa subsistência, Pai. Para as nossas vidas. Pai, obrigado por ter cuidado de nós, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Obrigado, Senhor, pelos dias que o Senhor tem nos dado, esses dias maravilhosos, de sol intenso. Nós somos gratos, Senhor. Somos gratos pelo clima, como está, Senhor. Sabemos que tudo vem do Senhor, tudo é para a glória do Senhor, ó Pai. Sabemos que as estações é o Senhor quem manda, e nós somos gratos por todas elas, ó Pai. Ó Deus de maravilha e poder, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, os recursos dos meus irmãos nesta noite. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor não deixe faltar, Senhor, o necessário, Senhor, para que eles possam viver alegres na Tua presença, ó Pai. Que o Senhor possa dar a saúde necessária, a paz necessária, a condição profissional, Senhor, as portas que estejam abertas, Senhor. Se porventura, ó Deus, está alguém entre nós desempregado, que o Senhor possa abrir portas de emprego, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, conduzir os meus irmãos por
caminho bom, para o caminho correto, para a porta que o Senhor irá abrir, Pai. Que o Senhor possa ajudar-nos, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles estejam diante do Senhor contentes e satisfeitos, Pai. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Os irmãos estão louvando e nós podemos servir ao Senhor de forma física ou de forma eletrônica. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim, e do teu amor que restaura em mim, o teu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, grande é o Senhor. Irmãos, neste momento nós vamos à palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós sabemos que a palavra de Deus é alimento, e o Senhor nos prepara o banquete nesta noite, a boa palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21. João, capítulo 21, nós vamos ler a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite. Certo que o Senhor irá falar conosco. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. João, capítulo 21, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, juntos do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis.
Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém? Vamos ler até aqui. O título dessa mensagem, irmãos, que Deus colocou no meu coração é que Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Nós sabemos que Pedro era um apóstolo bem incisivo, era um apóstolo que sabia o que queria, sabia quando foi chamado, ele largou tudo e foi servir ao Senhor, andar com o Senhor. Ele foi fazer a propagação do Evangelho junto com Jesus, abandonou tudo e foi ao encontro do Senhor. Caminhou com Jesus uma larga jornada, né? Os 3 anos de ministério de Jesus. Estava ali Pedro, cheio de coragem, mas no decorrer da sua caminhada, Jesus sempre estava dizendo: convém que o Filho do Homem morra, que ele padeça na mão dos seus malfeitores, mas no terceiro dia ele ressuscite. Pedro estava um pouco desapercebido quando isso acontece. Ele não acreditava que seria assim. Pedro, no momento em que Jesus é entregue aos seus malfeitores, quando ele é levado para julgamento, o Senhor Jesus disse em outro momento para ele disse: Senhor Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus disse para ele: não vai ser bem assim não, tá? Vai ter um momento que você vai me negar, vai ter um momento que você vai querer voltar para trás. E ele ficou perplexo. Esse tempo chega, esse momento chega, Jesus é entregue para os malfeitores. Pedro é o único dos discípulos que estava ali no pátio aonde Jesus estava sendo julgado, era o único. Mas quando ele é inquisitado: você é um deles. Pedro fala: não, eu não sou não, eu não conheço esse Jesus aí não. Não, é você sim, até o seu jeito de andar é igual dele. Ele fala: não, eu não conheço ele não. Depois eles perguntam mais uma vez e ele fala: não, eu não conheço. E a palavra se cumpre quando Jesus disse que ele negaria o nome dele 3 vezes. Pedro agora estava cheio de tristeza, cheio de angústia, cheio de dor, coração ferido, a alma ferida, o coração machucado. Ele desiste de tudo. Nós sabemos quando Jesus morre, ainda que tudo que havia dito para ele, tudo que Jesus havia falado para eles, a cruz era para Jesus, não era para Pedro. Se Pedro falasse ali: eu sou mesmo um deles, ele ia ser julgado junto, preso junto e morreria junto, possivelmente ia ser crucificado junto com Jesus. E a cruz não era para Pedro, a cruz era para Jesus. Pedro estava em um momento vivendo o que era para ele viver. Não tinha nada de errado em ele negar Jesus, porque Jesus já havia dito que ele negaria, era necessário que ele negasse. Mas isso feriu o coração de Pedro, isso feriu a alma de Pedro. E quando Jesus morre, nós vemos aqui nesse texto da qual foi exposto aos irmãos, ele desiste de tudo. Vamos pescar. Vamos pescar. E os amigos que estavam do lado dele falaram: vamos juntos, vamos pescar. Acabou tudo, Jesus morreu, não tem mais nada para nós fazermos. Ora, Jesus havia dito para eles que eles fariam obras ainda maiores do que Jesus havia feito. Jesus havia dito para eles coisas maravilhosas. Mas quando a alma está ferida, quando o nosso
ser interior, a nossa alma, o nosso espírito está ferido, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos lembrar das promessas de Deus. Pedro para tudo e fala: vou pescar. E nós vemos que Jesus não desiste de Pedro. Jesus, mesmo sabendo como ele estava, como o coração dele estava, Jesus não abandona Pedro. Jesus aparece na praia quando ninguém mais aparece. Ora, ele vem em nosso auxílio, em nosso socorro, quando ninguém mais vem. Para ele já havia acabado tudo, já havia, o seu ministério havia findado ali, morreu com Jesus. Mas Jesus prometeu que ele ressuscitaria. As promessas dele não voltam atrás. Nós sabemos que os homens prometem, mas não fazem. Mas Deus promete e faz. Jesus havia dito para ele que ele seria um grande homem na obra dele, depois de tudo. Mas mesmo assim, ele esquece das promessas de Deus. Mas Deus não esquece das promessas que faz. Deus volta lá, Jesus volta lá na praia e grita de longe. Tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Sem Jesus nós não pegamos nada. Sem Jesus nós não conseguimos nada. Sem Jesus a gente joga a rede e não pega peixe. Sem Jesus não tem comida. E nós estamos falando de comida do céu. E a hora que Jesus chega na praia e fala para eles: lança do lado direito. Eles não questionaram. Eles simplesmente jogaram a rede. Versículo 6: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Jesus não desiste de nós. Jesus nunca vai se esquecer de nós. Ainda que todos esqueçam, Jesus jamais se esquecerá de nós. E nós sabemos, irmãos, que Pedro havia visto tanta coisa, Pedro havia presenciado tantas coisas. Nós sabemos que lá em Lucas capítulo 18, versículo 28, Lucas 18, 28, nós vamos ver ali o que o Senhor fala. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Lucas capítulo 18, versículo 28. Eles haviam deixado tudo, esqueceu as suas vidas, não eram mais pescadores, não eram mais homens que trabalhavam na lida humana. Agora eles deixam tudo e vai seguir a Jesus. Abandona a sua pescaria até ele ser machucado, até o coração dele ser frustrado, porque ele achava que a vida dele havia acabado quando ele houvera negado Jesus, quando ele havia dito: eu não conheço, quando ele disse: eu não sei quem é esse, eu não sou um deles. Ele nega completamente a Jesus. Mas por que Jesus não foi falar isso para João? Por que Jesus não foi falar isso para Mateus? Porque a hora que chegou os guardas e prenderam Jesus, saiu cada um para um lado e foram todos embora. Mas Pedro estava lá. Pedro não abandonou Jesus. Mesmo de longe, ele olhava Jesus sendo inquirido pelas autoridades, sendo julgado pelas autoridades. Pedro olhava de longe. E a hora que Jesus, já sabendo que ele não abandonaria, que ele ficaria no momento da perseguição, no momento da batalha, no momento da tristeza, no momento da dor, no momento onde Jesus foi esbofeteado, onde Jesus foi julgado de forma indevida, incorreta, levantaram falsos testemunhos contra Jesus, coisas que não eram verdade, era só um motivo para prendê-lo, para julgá-lo e para matá-lo. Mas convém que ele morresse. Ele havia dito que o sangue dele seria derramado para que o meu e os seus pecados fossem perdoados. Era necessário que ele morresse. Pedro estaria do lado, mas Pedro não poderia morrer. A cruz não era para Pedro. Pedro teria que negar. E agora Pedro, todo ferido, todo machucado, ele falou para os seus amigos: vamos pescar.
Nós abandonamos tudo, mas agora nós voltamos para a nossa vida anterior. E sem Jesus, irmãos, quando nós pensamos em desistir, voltar para trás, voltar a fazer o que nós fazíamos, Ele tira a sua roupa. E aqui nós não estamos falando de coisas materiais, mas de coisas espirituais. Ele estava despido. Quando ele ouve que é Jesus, ele põe a sua roupa correndo e pula dentro do mar, envergonhado, que Jesus havia chego e ele estava ali. Sem Jesus, o que nos resta é a vergonha da vida. Mas com Jesus, Ele nos traz de volta a nossa roupa espiritual e nós podemos caminhar na Sua presença maravilhosa. Pedro havia deixado tudo, Pedro havia abandonado a sua vida pregressa, caminhado com Jesus e agora ele volta a fazer coisas que anteriormente fazia, como pescar. Nós sabemos que Pedro, ele passou por tantas coisas maravilhosas, irmãos. Pedro viveu coisas que nenhum outro homem viveu. E nós vamos lembrar do momento ali em Mateus capítulo 14, do versículo 28 ao 31. Mateus capítulo 14, do versículo 28 ao 31. Nós vamos ter um dos grandes episódios da Bíblia, aonde nós vemos ele fazer uma pergunta para Jesus que ninguém ousou fazer, quando eles estavam no meio do mar, as ondas agitadas, lá na madrugada alta. Jesus vem ao encontro deles, e Pedro fala assim, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Só Pedro teve essa coragem, irmãos, essa intrepidez de saber, ele é Jesus, se ele mandar eu ando em cima das águas. Ele desafia a física. Nós sabemos que o peso naturalmente vai nos descer para o fundo do mar. E Pedro, cuidadoso, Pedro cheio de fé, cheio de esperança, se és tu, Jesus, não perdeu a oportunidade, não de testar, mas de ver o poder de Deus. E ele anda sobre as águas. Uma das proezas maravilhosas que nós vemos na Bíblia, né? O apóstolo andando em cima das águas. Ele sabia quem era o Senhor, ele sabia do poder de Deus, ele sabia que Jesus era o Messias, que ele era o enviado de Deus para a salvação da humanidade. Ele já havia visto as grandes maravilhas, mas quando a alma está ferida, nós não conseguimos avançar. Quando a alma está machucada, nós não conseguimos caminhar. Nós simplesmente paramos e sentamos no meio da corrida, porque nós não aguentamos andar. Pedro precisava ser curado, Pedro precisava ser sarado, para poder verdadeiramente cumprir o seu chamado, cumprir a ordem de Jesus, que era apacentar as suas ovelhas, que era cumprir o chamado do Senhor. Nós vemos no versículo 30 que ele, sentindo o vento forte, ele teve medo, e começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo, Senhor, salva-te. E nós conhecemos a palavra, Jesus estende a mão, levanta ele, entra no barco e dá tudo certo. Pedro viveu cada coisa maravilhosa com Jesus, mas a hora que a alma dele é ferida, lá naquele salão, lá naquele pátio da sala, daquele povo que queria o mal de Jesus, ele fez o que Jesus já falou que ele ia dizer, mas isso custou muito caro para Pedro, ao ponto de achar que o ministério dele havia acabado, que agora não tinha mais nada para ele fazer na obra de Deus. E Pedro vai pescar até Jesus aparecer na praia. Nós vemos que Pedro não estava clamando, ele simplesmente acreditou que Jesus morreu, acabou tudo. Pedro estava desanimado, sem ânimo, sem força, sem coragem. Nós sabemos que Pedro é também um homem que faz uma grande confissão, lá em Lucas capítulo 9, versículo 20, nós vemos que as pessoas ficavam perguntando, Lucas capítulo 9, versículo 20, né, Jesus perguntou, as pessoas ficavam dizendo, né, quem é Jesus? Jesus é João Batista, que reencarnou.
né? Jesus é um dos profetas do Antigo Testamento. Outros ficavam falando outras atrocidades. Jesus diz: e tu? E vocês? Que dizeis que sou? Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: e vós? Que dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Versículo 21. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso. Depois no 22 ele vai dizer assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado nos anciões e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele falou isso para Pedro. Pedro sabia que ele ia morrer. Pedro sabia que no terceiro dia ele ia ressuscitar. O problema não foi a morte de Jesus. O problema não foi o que ele sabia que aconteceria no terceiro dia. O problema de Pedro foi ele ter negado Jesus 3 vezes. E aquilo tirou todo o seu ânimo, a sua coragem de caminhar na presença do Senhor. O machucado nos impede de caminhar. Alguém consegue andar com o tornozelo quebrado? Não consegue. Espiritualmente também nós não conseguimos caminhar quando a nossa alma está quebrada. Ela precisa ser consertada. E o mestre em conserto estava na praia. O mestre em trazer a cura estava na praia. O mestre em trazer a solução do grande problema de Pedro estava na praia. Jesus não havia abandonado Pedro. Jesus não havia deixado Pedro à mercê da vida de maneira alguma. Jesus sabia que Pedro acreditava completamente que ele era o Messias, quando ele faz a grande confissão de quem era Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não és Elias, tu não és João Batista, tu és Jesus, tu és o Messias, o Verbo de Deus encarnado. Tu és aquele que veio para que os nossos pecados fossem perdoados. Tu és o Cristo. Tu levarás o pecado da humanidade. Tu levarás todos os pecados de todos os homens, e eles serão salvos pelo seu sacrifício na cruz. Dizendo ele é o Cristo, ele estava dizendo isso. Nós sabemos que Pedro não tinha problema com a sua fé. Nós sabemos que tudo estava certo com Pedro. Somente uma coisa havia o quebrado, que era a negação de Jesus. Ele acreditava que ele deveria ter morrido por Jesus até aquele momento. Mas Jesus estava na praia. Jesus estava ali para trazer de novo a esperança. Jesus estava ali para trazer de novo a paz para o coração dele. Jesus estava ali para restaurar a sua força para continuar caminhando, para continuar fazendo aquilo que estava proposto para ele. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 29, ele faz uma promessa de amor eterno para Jesus. Marcos, capítulo 14, versículo 29, ele vai dizer assim, e disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, porém, ele nunca se escandalizaria em Cristo. Ele faz uma promessa de grande amor a Jesus. Mas nós sabemos, irmãos, que as nossas vidas, nós passamos por momentos, sim, de dúvidas, momentos de incertezas, momentos da qual na vida nos leva para algumas situações que nós ficamos também desanimados, como Pedro ficou. Às vezes cometemos alguma coisa que faz com que o nosso ânimo diminua, e às vezes quase zero. Mas Jesus vem e restaura tudo. Jesus vem e nos coloca de pé de novo. Pedro precisava cumprir a sua tarefa, a sua missão. Ele precisava ser o pastor das ovelhas, e Jesus precisava agora voltar para o lado do Pai. Agora precisava deixar um grande pastor para apacentar as suas ovelhas. Mas como fazer isso? Com a alma doente, com a alma machucada. Como nós podemos viver a nossa vida, irmãos, se nós continuarmos machucados, quebrados? Nós não saímos do lugar. Nós precisamos
precisamos ser curados pelo Senhor, nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Os problemas que ficaram lá atrás, lá devem ficar. O remédio para tudo isso é o perdão. O remédio para tudo isso é nós liberarmos perdão para quem tenha nos machucado, nos ferido, falado mal de nós, nos machucado na alma e no corpo. É nós deixarmos tudo para lá e caminharmos de novo na direção do Senhor. Quando éramos crianças, quando éramos adolescentes, ou até mesmo na nossa idade adulta, nós sempre tem alguém para nos machucar, mas sempre tem Deus para nos curar, para nós continuarmos andando na direção do Senhor. Nós sabemos que Pedro precisava ser restaurado, Pedro precisava ser de novo colocado de pé para que ele pudesse cumprir a sua tarefa, o seu chamado. Aí lá em Pedro capítulo 21, versículo 12, um pouquinho à frente da onde nós lemos, Jesus já havia colocado, eles nem haviam trazido nada, e Jesus já estava na praia com o fogo aceso e já com o peixe sobre o braseiro, já com o pão pronto para eles comerem. Jesus, ele não espera que façamos, ele faz. Ele já estava com o alimento pronto. No versículo 12, João 21, 12, disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousaram perguntarem: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Nem vendo eles acreditaram. Nem vendo. Tem hora que nós também passamos por momentos assim, irmãos. Tem hora que nem vendo, nem falando, nós acreditamos. Nós precisamos ser curados na alma, para que os nossos olhos espirituais se abram e nós possamos ver o poder de Deus. Quem és tu? Sabendo que é o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestara aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, olha só, imagina a cena, comer com Jesus na praia, depois da ressurreição. Praia já é bom, com Jesus é melhor ainda, né? E ele estava ali, preparando ainda a comida para eles. Quem cozinhou, irmãos? Jesus. Quem que preparou a comida? Jesus. Eles estavam comendo a comida celestial, comendo a comida do pão da vida. Olha só que maravilha. Depois de terem jantado, disse-lhe Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu por ele ter dito terceira vez: amas-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta para ele 3 vezes. 3 vezes ele responde: sim, eu te amo. Sim, eu te amo. Sim, eu te amo. Na última vez, na terceira vez, ele faz ainda uma declaração de amor a Deus, a Jesus, dizendo: Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas, que agora você está curado. Porque ele havia negado 3 vezes. 3 vezes o Senhor fala para ele: você me ama? Ele fala: eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Você me ama? Eu te amo.
agora você está curado. Agora você está pronto para trabalhar, para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Agora você está apto para poder ajudar aqueles que estão em trevas, espalhados por este mundo. Agora você tem condição de sarar aqueles que estão enfermos. Doentes nós não podemos ajudar ninguém. Enfermos nós não podemos nem nos ajudar a nós mesmos. Doentes nós não podemos mostrar o caminho para ninguém, que nem andando nós estamos. Como saberemos o caminho? Pedro estava doente, ele havia negado 3 vezes, até ele encontrar com Jesus na praia, até ele encontrar com o Senhor na praia. Ali tudo muda. Ali é quando ele encontra o verdadeiro médico, o médico dos médicos, o psicólogo de todos os psicólogos, o psiquiatra de todos os psiquiatras. Ele sabia onde estava o machucado, ele sabia onde estava a ferida, ele sabia onde ele tinha que agir, e ele age exatamente onde estava o problema. Negado 3 vezes, me ama 3 vezes, está resolvido. A ferida foi curada, o machucado foi sanado, ele estava curado de novo, ele estava pronto para a batalha de novo. Quem sabe aonde está o problema, sabe resolver o problema. Jesus sabia aonde estava o problema de Pedro, sabia que a obra que estava diante dele era muito grande, e ele precisava estar sarado, curado, pronto para a batalha. E quantas vezes, irmãos, nós tentamos fazer alguma coisa machucado, e nós sabemos que estamos machucados, e nessa hora é necessário clamar ao Senhor da cura, aquele que conhece a nossa alma, que conhece as nossas dores, que conhece aquilo que nós não temos superado. Muitas das vezes, quando lá sei, saberá quando aconteceu, quando nós somos feridos, machucados, e o Senhor está pronto para ir lá e curar esses machucados, essas feridas, essas coisas que nós não perdoamos, que nós venhamos arrastando no decorrer da vida, aquele peso enorme, e o Senhor não quer que carreguemos peso nessa vida, mas que nós andemos na leveza do Senhor, no jugo suave dele, no fardo leve, que Ele nos dá para nós caminharmos na Tua presença. Pedro não podia continuar com aquele peso de achar que ele tinha mandado Jesus para a cruz. Quem mandou Jesus para a cruz foi eu, foi você, foi a humanidade. Ele foi voluntariamente, Ele se entregou por nós, Ele quis morrer por mim e por você, porque Ele nos ama e quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados e entreguemos a nossa vida para Ele e vivemos para Ele uma vida nova, uma vida renovada, uma vida com sinceridade diante do Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos chama para deixar tudo para trás e viver uma vida nova com Ele. E quando nós machucarmos, nós gritarmos pelo socorro, pela cura do Senhor, e Ele estará pronto para nos curar, para nos ajudar, para nos colocar de pé, para que o nome dEle continue sendo glorificado e nós possamos mostrar a luz maravilhosa do Senhor para aqueles que estão em trevas. Mas se eu não permitir, Ele não vai fazer. Nós estávamos conversando agora há pouco na porta da igreja. Jesus precisa ser convidado. Tem um outro aí que vai entrando assim, ó, vai metendo os pés e vai entrando, e vai arrebentando com tudo, machucando todo mundo, deixando todo mundo perdido e sem Deus. Mas Jesus, Ele bate na porta, Ele é cavaleiro, Ele quer entrar, mas Ele não entra se não for convidado. O inimigo das nossas almas não pede para entrar, basta nós abrirmos um cantinho assim, Ele vai lá e coloca um pedaço de madeira para segurar aquela brechazinha, e vai colocando uma cunha até abrir a porta. Mas o Senhor não, esse estou às portas e bato. Se abrires, eu entro, eu transformo, eu perdoo, eu saro, eu curo, eu conserto. Mas se me chamar, Pedro sai correndo para os braços de Jesus. Ele pula do barco e vem nadando, correndo ao encontro de Jesus,
para ser curado. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele sabia que aonde Jesus chegava, o milagre acontecia. Ele sabia que a hora que Jesus chegava, as coisas não ficavam como estavam. Ele resolvia os problemas. E Pedro estava com a sua alma extremamente ferida, machucada, até ele encontrar com Jesus na praia. Jesus tem comida pronta para nós, irmãos. Jesus tem alimento pronto para nós. Nós não precisamos mais de sinais. Quem precisa de sinais é aqueles que não creem. Nós estamos em Cristo Jesus. A profecia maravilhosa do Senhor é a sua palavra. O pão vivo que desceu do céu está disponível para nós. O nosso Jesus, o nosso Salvador, aquele que vem curar as nossas feridas da nossa alma, do nosso corpo, para que nós possamos caminhar na sua santa e bendita presença. Nós vemos que o Senhor fala para ele: Pedro, agora apacenta as minhas ovelhas. Agora vocês podem andar na minha presença. No versículo 18, ele fala algo tão interessante. Ele diz assim: na verdade, eu te digo que quando eras moço, te cingias ou se vestias a ti mesmo, e andavas para onde querias. Mas quando já fores velhos, andarás, estenderás as tuas mãos, e outro te vestirá e te levará para onde tu não queiras. Mas não é agora. Agora você é um menino. Agora você veste as suas roupas. Agora você vai caminhar. Agora você vai ir aonde você quer ir. Agora você vai ir, né? Tem uns que não vão não, né? Lembro que os meus pais falavam: pai, vamos mãe, vamos no aniversário do seu bisneto. Não, eu não vou, não quero ir, quero ficar em casa. Eu vou te pegar e vou te levar. Não vai não, vou ficar aqui. Tem uns que é mais teimoso, né? Mas Jesus estava falando a grosso modo: Pedro, vai ter hora que você não vai poder andar e ir aonde você quer ir. Mas agora você pode fazer isso. Então agora eu preciso que você vá e faça o que está proposto. Nós olhando o próximo livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, Atos, capítulo 2, no versículo 37 até o 41, nós vamos ver o Pedro transformado, o Pedro curado, o Pedro sarado, o Pedro pronto para a batalha, pronto para a guerra, pronto para obedecer aquilo que o Senhor havia dito para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 41, diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Versículo 38 diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. No versículo 41 vai dizer: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Restaurados, nós podemos fazer muito. Renovados, nós podemos fazer muito. Nós podemos, curados pelo Senhor, nós podemos fazer a obra que Ele chamou para nós fazermos. Mas doente, ferido, machucado, nós nem andamos, nem saímos do lugar. Como ajudaremos alguém? Como faremos alguma coisa para alguém? Quem está doente, tudo está ruim. Tudo está ruim. Nada está bom. Se está chovendo está ruim, se está fazendo sol está ruim. Se
está nublado, está ruim. Se está frio, está ruim. Se está calor, está pior ainda. Nada está bom. Para quem está doente, tudo está ruim. E o pior, adoenta as pessoas que estão do lado, desanima as pessoas que estão do lado. Nós não podemos, irmãos, ficar doentes. Nós temos que estar curados pelo Senhor, para nós sermos uma bênção, uma luz, um farol enorme, para ajudar aqueles que estão em trevas, perdidos, sem Deus, sem Jesus. Nós vemos nas praias, de novo as praias, né? Que tem ali os lugares onde trafegam muitos navios, os faróis, mais do Nordeste, os faróis antigos, alguns ainda funcionando, da onde o farol fica iluminando para o barco não chegar nas pedras, para os barcos não chegar aonde eles podem naufragar. Nós somos chamados pelo Senhor para ser um farol espiritual para a humanidade não naufragar. Nós somos chamados pelo Senhor para iluminar a vida daqueles que estão em trevas. Mas como faremos isso se nós estivermos com a nossa luz apagada? Como faremos isso se nós estivermos com a nossa alma ferida, machucada? Nós temos que estar curados, sarados pelo Senhor. Deixar os problemas que para trás ficaram e olhar para frente aonde Jesus está, nos aguardando naquele grande e poderoso dia que nós encontraremos com Ele. Pedro, ouvindo a palavra, ouvindo o que Jesus havia dito para ele simplesmente se cura, e nós vemos o resultado da sua primeira mensagem. Quase 3.000 almas são entregues para o Senhor, batizaram naquele dia quase 3.000 almas. A igreja dá um salto enorme por causa de uma mensagem de um homem restaurado e renovado no Senhor, de um homem que estava doente e agora estava curado, de um homem que estava ferido, a sua alma machucada, agora ele estava frutífero, agora ele estava pronto como uma ferramenta afiada pelo seu Senhor, pronta para ser usado, e ele é usado neste momento, e em tantas outras vezes o Senhor usa com poder, e ele realmente faz aquilo que estava proposto, ele apacenta as ovelhas. Quantas almas têm sido colocadas nas suas mãos, nas minhas mãos, para nós apacentarmos, e muitas das vezes nós não a fazemos? Você acha que a tarefa de apacentar é somente do pastor? Talvez aquela alma que você encontra lá na escola, lá na rua, no seu vizinho, está nas suas mãos para você apacentar ela, de você falar de Jesus para ela, de você dar um bom testemunho para ela, de você falar da palavra de Deus para ela. Mas nós, feridos, machucados, não vamos falar de Jesus para ninguém. Nós vamos ser um problema na sociedade. Aonde nós chegarmos, nós seremos um problema. Você viu quantas coisas que o pastor falou errado hoje? Você viu quantas vezes que o irmão errou o louvor? Você viu que o irmão, na hora que entrou, não olhou para mim? Você viu que o irmão levantou várias vezes para ir beber água? Você viu que o ar estava muito gelado? Você viu que o ar não estava muito gelado? Se nós doentes, irmãos, nós teremos um problema aonde nós estivermos. Nós teremos um problema para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos patrões ou para os nossos empregados. Mas curados em Cristo Jesus, nós seremos uma bênção. E Ele nos chamou para nós sermos uma bênção. Ele nos chamou para tirar das trevas as almas que estão sendo tragadas por Satanás. Mas nós temos que estar curados. Nós temos que estar renovados, com a nossa esperança renovada, com o nosso ânimo renovado, com o nosso coração cheio de alegria. Se nós formos olhar para os problemas da vida, o que nós vamos fazer é reclamar. Se nós formos olhar para a condição que talvez você está passando, que eu estou passando, nós vamos só reclamar.
Mas quando nós olhamos para o que está à frente de nós, a salvação das nossas almas, a eternidade com Cristo, é motivo para se alegrar. É motivo para o nosso coração se encher de alegria. Ah, mas e as contas, e a enfermidade, e meu primo, e meu marido, e meu filho, e minha mãe, e meu amigo? Ah, nós não vamos nem lembrar de nada disso. Nós só vamos entrar na eternidade e vamos ser felizes eternamente. Eu amo essa palavra, eternamente. Eternamente com Cristo na eternidade, onde não vai haver mais tristeza, mais dor, mais enfermidade, mais velórios, não vai haver mais nada disso, frustrações, medo. Se tem uma coisa que nós temos é medo, não teremos mais nada disso. Cristo será o próprio que iluminará a cidade nova, a nova Jerusalém, no lugar onde nós estaremos com Ele, se nós permanecermos de pé, curados em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pedro sabia onde estava a ferida dele, onde estava o machucado dele. Você sabe onde está o seu machucado? Eu sei onde estavam as feridas que Jesus me curou. Talvez você ainda tenha alguma coisa, algum resquício, algum machucado ainda que não foi bem resolvido. Essa é a hora de você falar com Deus. De você ser verdadeiramente curado pelo Senhor, para caminhar, para iluminar o caminho dos outros. Fale com Deus, conte para Ele onde está a sua dor e Ele vai curar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus todo-poderoso e santo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, nesse momento, meu Pai, os meus irmãos estão clamando ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha sondar os corações nesta noite e ver, Senhor, como diz lá em Salmo 139, Senhor, que o Senhor possa ver se há algum machucado, se há alguma coisa impedindo a caminhada, Senhor, se há alguma coisa trazendo tristeza, se há alguma coisa trazendo, Senhor, a infelicidade de viver, tirando o ânimo, minando as forças, se há alguma coisa, Senhor, na vida dos meus irmãos nesta noite, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer, Senhor, o remédio dos céus, assim como o Senhor trouxe para Pedro, assim como o Senhor curou a alma de Pedro, e Pedro pôde fazer proezas na sua presença, Pai. Ó Deus, que esta noite seja uma noite de curas espirituais, Senhor, que o Senhor possa visitar os corações machucados nesta noite, e o Senhor possa trazer cura. Senhor, seja uma falta de perdão, Senhor, seja uma dor do abandono, seja, Senhor, uma tristeza, talvez de uma ferida na alma, Senhor, que o Senhor possa curar neste momento, que o Senhor possa alcançar neste momento, Senhor, os corações feridos, as almas machucadas, Senhor, se porventura aqui tiver alguma, e o Senhor possa trazer a cura, o Senhor possa trazer o remédio, Senhor. Ah, meu Deus, como nós precisamos do Senhor para seguir em frente, como nós precisamos do Senhor para levantarmos de novo, ó Pai, mesmo em meio às dores, quando o Senhor vem e cura, nós sabemos que um novo começo se inicia. Que seja uma noite de reinício nesta noite, ó Pai, para muitas pessoas. Que seja uma noite, Senhor, de conquistas espirituais, assim como Pedro fez proezas, nós possamos fazer proezas na Tua presença.
É o que nós clamamos ao Senhor. É o que nós clamamos ao Senhor neste momento, Pai. Que cada alma seja visitada pelo Senhor. Que cada coração ferido possa ter sido visitado pelo Senhor, Pai. E a cura acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Que Deus possa continuar falando aos corações dos irmãos. Que nós possamos sair daqui cheios de alegria, cheios de paz, cheios de gratidão a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Grandes coisas o Senhor tem realizado por nós e em nós. Amém? Então, graças a Deus. Já vamos para os avisos. Depois nós já estaremos orando, abençoando a vida dos irmãos, para que nós tenhamos uma semana poderosa, vibrante na presença do Senhor. Quarta-feira nós teremos nosso culto de oração. A partir das 20 horas nós estaremos, com a graça de Deus, orando uns pelos outros, recebendo a palavra do Senhor, buscando a presença de Deus em oração. Os irmãos estão convidados. Na quinta-feira nós teremos o trabalho das hortas. As irmãs estarão aqui trabalhando, fazendo trabalhos artesanais. As irmãs venham a partir das 16 horas até as 18 horas. As irmãs venham para estar junto com as nossas irmãs aí, e vai ser uma bênção. Tem um momento de palavra, um momento de trabalhos manuais, tem um momento também de bater aquele bom papo, né? De conversar um pouquinho, e vai ser uma bênção. Irmãos, na sexta-feira nós temos o nosso estudo bíblico. Os irmãos estão convidados para estarem aqui às 20 horas, lá no nosso salão superior. Nós estaremos ali aprendendo a palavra de Deus, buscando conhecimento bíblico do Senhor. Então nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estaremos estudando o capítulo 8 na próxima sexta-feira. Os irmãos são convidados para estarem aqui. Não vai muito longe, 20 horas, 21h15, a gente está terminando, já estaremos terminando, e vai ser uma bênção. Os irmãos estão convidados para estarem aqui, para nós termos um momento de comunhão e também um momento de aprendizado da palavra de Deus. No sábado de manhã, irmãos, nós temos aí o trabalho com os nossos meninos do violão. Eles estão aprendendo a tocar violão, estão animados, né? Marconi está dando aula para eles aí. E nós, conversando com outros irmãos, nós vamos fazer um momento de comunhão entre os adultos, de conversar, de ler a Bíblia, de ter um tempo como igreja também. Os meninos ficam lá estudando violão e nós podemos ter um momento ali. Vai ter uma garrafa de café, vai ter uma boa palavra, vai poder dar um testemunho, vai poder contar uma dificuldade. É um momento de comunhão, de interação entre igreja, homens e mulheres, nós todos juntos. Então, domingo, sábado de manhã, né, que é o momento que os meninos estarão aprendendo ali, nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho a palavra de Deus, tomando um café, né? A ideia do Luiz, né, Luiz? E vai ser uma bênção. Nossa, né? E vai ser uma bênção, porque nós podemos, às vezes nós não temos tempo para conversar com ninguém. Às vezes a nossa vida é tão corrida. Aí no sábado de manhã você pode parar, conversar um pouquinho. Irmãos, eu estou passando por uma dificuldade, me ajuda nisso, ora por mim nisso. E nós vamos estar ali tendo um momento de oração uns pelos outros, de conversar, de ler uma palavra. Então é a partir das 9 horas, tá? Nós estaremos aqui, encaminhamos as crianças para fazer o curso, e nós vamos aqui conversar um pouquinho, bater um papo, falar das coisas de Deus. E não é nada mal falar das coisas de Deus, não é, irmãos? Então os irmãos estão convidados para trazerem as crianças. As inscrições estão abertas, tá? Estamos recebendo mais doações. Hoje chegou mais um violão. Deus abençoe a nossa irmã Janaína, e outros irmãos que
que porventura podem doar. Tem um violão lá em casa também, nós esquecemos de trazer, não está sendo usado. Ferramenta que não está sendo usada estraga, não é? Fica parado, estraga. Mas aqui vai ter um monte de mãozinha para aprender a tocar. Amém, irmãos? E à noite vai ter algum trabalho com os jovens, Diego? Vai ter, né? Jovens, a partir das 17 horas, vai ser uma bênção. Os meninos vêm, os pequenos, os médios, os grandes, e vai ser uma bênção, né? O Renato e o Diego estarão aí com as crianças, com os jovens, trazendo a eles uma palavra e uma instrução, né? Para andar no caminho do Senhor. Eu acho que isso é tudo. No próximo domingo, irmãos, nós não podemos esquecer a escola dominical de manhã, ligado às 9h30. Os irmãos venham para a escola dominical. Estamos estudando um assunto tão importante sobre a criação do homem, a sua composição, espírito, alma, corpo, alma e espírito. Então nós estamos aprendendo e vai ser uma bênção. Os irmãos estão convidados a partir das 9h30. E à noite nós teremos a cooperação dos irmãos lá da primeira IDE, porque eles estão sem igreja, estão desigrejados por enquanto, estão reformando, né, o templo, então está impossibilitado de realizar culto lá. Então domingo, hoje eles foram para uma chácara, né, ficaram ali, teve batismo, então por isso que não veio, eles não vieram hoje, mas no próximo domingo eles estarão vindo aqui. Então, como eu pedi para os irmãos, nós vamos sentar todos à frente, né, e eles sentam atrás, para se sentir acolhidos, né, por nós. Nós vamos chegar a esses bancos um pouquinho mais para frente, vamos colocar algumas cadeiras lá atrás, esperando que talvez venham bastante irmãos, né, que vai ser uma bênção. O pastor de lá vai estar trazendo a mensagem, vocês vão descansar um pouquinho de mim, e vai ser uma bênção. Eles estarão fazendo um louvor, trazendo a mensagem, né, e vai ser uma bênção, vai ser um tempo de bênçãos para nós também. A igreja vai estar cheia e nós vamos estar aqui também agradecidos ao Senhor por ter mais irmãos conosco. Amém, irmãos? Eu acho que isso é tudo. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor que está lhe dando a bênção apostólica ao final, indo à porta para cumprimentar os irmãos. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que todos possam ser agraciados com a presença do Senhor. Os irmãos que nos visitaram, o irmão Clésia, o irmão Paulo, né, a filha da nossa irmã Elvir, que Deus possa abençoar a irmã Alice, sempre um prazer ter vocês conosco. O irmão Crispim já é de casa, né, Crispim? Amém, glória a Deus. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus todo-poderoso e santo, Deus bendito, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por esta noite, pela sua palavra. Somos gratos ao Senhor pelo momento de louvor, que da qual sabemos que o Senhor recebeu nos altos céus a nossa adoração, ó Pai, as ofertas que nós depositamos na tua casa, que o Senhor possa retribuir, Senhor, e não deixar faltar nunca aos meus irmãos, ó Pai, que de tão bom coração tem servido ao Senhor com os recursos financeiros também, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar uma semana próspera, abençoada, cheia da Tua presença, Pai. Que nós possamos, Senhor, sentir em cada momento o agir do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos sair daqui com o coração agradecido ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado por nós. Senhor, que em nenhum momento nós possamos, Senhor, reclamar de nada, ó Pai. Que em nenhum momento nós possamos murmurar nas coisas que porventura possa estar acontecendo. Mas que nós possamos sempre ter, ó Deus, um coração grato ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem realizado no nosso meio e através de nós, ó Pai. Nós te pedimos tudo isso, ó Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Faz assim com as tuas mãos. Repita comigo, que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo, seja com todos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma semana abençoada. Nossos irmãos estarão louvando ao Senhor e nós nos cumprimentemos uns aos outros. Deus abençoe.